Como todo bom fã das obras aí de Arthur Conan Doyle, né, Sherlock Holmes, eu não posso ver nada que venha com esse enigmático sobrenome aqui que já saio correndo pra ver. E esse foi o caso aí de Enola Holmes, a nova produção original Netflix que estreou no dia 23 de setembro, que traz a história da irmã mais nova do detetive mais famoso do mundo. Mas será que Enola Holmes consegue superar ou até mesmo se equiparar a seu irmão mais velho, ou continua na sombra do maior detetive britânico de todos os tempos? Enola Holmes vai contar a história, é claro, de Enola Holmes, a irmã mais nova de Sherlock Holmes. A premissa da história é bem simples. Acontece quando a mãe deles, né, simplesmente desaparece um dia. A Enola acorda e simplesmente não vê mais a mãe. Então ela entra em contato com seus dois irmãos, o Sherlock e também o Mycroft, e pede para que eles retornem para a sua casa para que os três possam procurar juntos a sua mãe. Porém, isso não acontece da forma como deveria. A partir daí eu não posso contar mais porque, afinal, como toda a história de Sherlock Holmes e também agora, né, de Enola Holmes, se trata de um grande mistério. E se eu começar a falar, dar muitas pistas, vai acabar estragando um pouco da experiência, das surpresas que o filme carrega. O filme original Netflix, que estreou no dia 23 de setembro, ou seja, essa semana, porque eu ainda pretendo colocar o vídeo essa semana, é a adaptação de um livro de mesmo nome escrito por Nancy Springer. E esse livro ele é apenas um de uma série, se eu não me engano, de 5 livros, o que pode fazer com que o primeiro filme aí da Enola Holmes, se fizer o devido sucesso, seja apenas o primeiro filme de uma franquia de no mínimo 5. Então vamos ver aí como vai se desenrolar aí o caso de Enola Holmes. E também o filme é dirigido por Harry Bradbury, que acabou denunciando ele foi a quebra da quarta parede que a Enola Holmes tem toda a hora. Eu vi aquilo e pensei, eu já vi isso antes em Fleabag. E quando fui pesquisar, eu vi que foi o diretor de Fleabag que também é o diretor de Enola Holmes. Então a gente tem aí um ótimo trabalho dele, tanto de pegar uma protagonista feminina, colocar ela de um jeito extremamente carismático, não que precise de muito, afinal a Millie, né, a Millie Brown, ela é extremamente carismática por si só, mas o fato dele colocar essa quebra da quarta parede, da protagonista conversar com a gente o tempo todo, algo que a gente vê frequentemente em Fleabag, colocou um charme a mais aí nessa produção. Como ponto positivo, a gente tem primeiramente, né, essa releitura que a gente tem da história do Sherlock Holmes. Quer dizer, não focado no Sherlock Holmes, mas numa família dele, algo que a gente não vê normalmente nos contos de Conan Doyle. E normalmente o Sherlock é tratado de uma maneira extremamente fria, extremamente calculista, enquanto em Enola Holmes a gente vê um lado um pouco diferente dele, ele se importando mais com as pessoas. Então eu não sei se no caso a autora, né, a Nancy, que também é a roteirista do filme, ela quis dar realmente esse outro aspecto por Sherlock. Na verdade, muitas características que a gente tem nos livros do Sherlock é atribuída ao Mycroft nesse filme. O livro eu ainda não li, o livro da Enola Holmes, então eu não posso afirmar, mas no filme essas características são dadas ao irmão dele, ou se o fato de que o Sherlock Holmes ter muitos mistérios e etc, isso acabou esfriando ele no decorrer do tempo, que é algo que a gente vê nos livros, apesar da gente ver aí uma relação de semi-amizade que ele tem com o Watson, né? Então é legal a gente ver esse novo olhar do Sherlock Holmes, né? Inclusive a presença de alguns personagens que tem no livro e acabam aparecendo aí em Enola Holmes. Outro fator também é o elenco incrível, né? A gente tem Millie Bobby Brown, que é fantástica, né? A Eleven de Stranger Things, que é simplesmente formidável. Ela é extremamente carismática, ela envolve a gente do início ao fim. Eu só achei que em alguns
alguns momentos ela fica muito com um ar de goste de mim, mas eu não culpo a atriz e sim um pouco o roteiro, que parece insistir em algumas piadas ou até mesmo em alguns recursos que poderia deixar um pouquinho de lado e deixar que a gente gostasse mais da personagem naturalmente. E é claro, Henry Cavill como o Sherlock Holmes, não como um protagonista dessa história, né? Ele ficou em segundo plano para poder dar lugar para Enola Holmes, e também Sam Claflin como Mycroft Holmes, como sendo, eu acho que o Sherlock que a gente vê normalmente nas histórias. Então essa personalidade fica mais pro lado do Mycroft. Então a gente tem esse ponto positivo. E também, por último e não menos importante, temos que o filme, ele é um ótimo filme para a família. Eu vi muita gente reclamando, falando que o filme era infantil e tal, só que o filme, ele adapta um romance infanto-juvenil. Então o filme vai respeitar essa premissa de ser algo infanto-juvenil. Então a gente vai ter a questão do amor adolescente, a gente vai ter uma série de clichês, vai ter um mistério que não é tão complicado assim para que toda a família possa ver junto. Então, se você quer uma ação desenfreada, um mistério milaborante, então vá assistir filme do Sherlock Holmes mesmo, porque Enola Holmes é uma versão infanto-juvenil aí para um filme de detetive. Como um ponto negativo, bem, eu já dei uma pincelada, né, do ponto negativo de eu achar que eles exageraram em alguns recursos, e isso acabou fazendo com que algumas partes ficasse muito o aspecto de nossa, goste de mim, enquanto a gente poderia gostar da personagem mais naturalmente. Mas eu acho que também o roteiro do filme chega ali pro meio, ele acaba ficando um pouco bagunçado. Eu sei que o próprio filme usa um instrumento, né, para dizer que aquela bagunça, aquela troca de foco foi uma coisa planejada, mas mesmo utilizando isso, você percebe que foge um pouco do que o filme tratou inicialmente. Então eu achei isso, né? No meio ele acaba bagunçando um pouco. Não é nada que você faz, nossa, que lixo, e desliga e vai procurar coisa melhor na Netflix, mas é algo que eu acho que poderia ser trabalhado de forma melhor. Mais uma vez, eu não sei como isso é tratado no livro, eu sei que é inspirado no livro Enola Holmes e o desaparecimento do Marquês, mas eu não sei, eu não li o livro original, então eu não sei se é uma cópia fiel ou se foi alguma confusão que foi feita ali mesmo. Mas no final de contas, Enola Holmes vale a pena? Bem, depende do que você está procurando. Na verdade, eu acho que a maioria das respostas do vale a pena de filmes da Netflix é isso, depende do que você está procurando. Porque se você está procurando um filme família, leve, em que traga valores de autoidentificação, feminismo e, enfim, uma crítica política de uma forma adolescente, em que toda a família possa ver, entender e até debater depois, Enola Holmes é um ótimo filme. Mas se você quer um Sherlock Holmes da vida, porém com uma protagonista feminina, então Enola Holmes não é o filme certo para você nesse momento. Como eu falei, são coisas distintas. Sherlock Holmes, eu acho que os filmes e até mesmo os livros têm uma temática um pouco mais adulta, um pouco mais madura, apesar de eu ter começado a ler na adolescência Sherlock Holmes. Enola Holmes, ela é mais infanto-juvenil. Então eu acho que Enola Holmes é mais voltado para crianças, né, de 12 até uns 14, 15 anos. Mas mesmo assim, é um ótimo filme que você pode assistir aí com toda a família para se divertir aí, para assistir de boas, despretensiosamente. E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue Kibarba em todas as redes sociais, principalmente o Instagram, porque tem conteúdo nerd lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau!